Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Omnimídia Cast, o podcast que conta histórias e compartilha as melhores soluções de inovação, negócios, comunicação e marketing. Eu sou Paulinho Braga, CEO da Dax Omnimídia, e aqui eu converso com grandes especialistas do mercado brasileiro. No episódio de hoje, vamos abordar um tema relevante e bastante discutido: as diferentes formas de consumo de cada geração e como atingir cada público de forma eficiente. Para essa conversa, temos uma convidada muito especial, a Érica Salvani, gerente de marketing da Embracon. Érica é publicitária, pós-graduada em comunicação corporativa pela ESPM e gestão em sustentabilidade e governança corporativa no Mackenzie, assim como eu, que também estudei no Mackenzie. Atua com comunicação corporativa há mais de 20 anos, com ênfase em marketing e digital, mídias sociais, reputação e imagem de marca. Desde 2021, está à frente da gerência de marketing da Embracon, empresa líder em consórcios no Brasil. Érica, seja muito bem-vinda a esse episódio do Omnimídia Cast. Paulinho, eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje e trazer um pouquinho aí da visão, né, de como o consórcio tem se comportado ao longo do tempo e como tem virado aí, a gente brinca que o consórcio está na moda e eu vou contar um pouquinho para vocês o porquê que o consórcio está na moda. Eu tenho certeza que quando a gente terminar aqui, a gente vai ter várias pessoas aqui falando, eu vou fazer meu consórcio hoje que eu quero realizar sonhos. Que legal. A gente estava falando aqui um pouco antes, realmente, né, o consórcio está bombando. Eu tenho vários amigos que trabalham, vários amigos que consomem o produto, várias pessoas, e acho que é legal ver uma revitalização de um produto como esse. Mas, Érica, sabe o que eu queria? Eu queria começar um pouquinho, antes da gente falar de consórcio, antes da gente falar de Embracon, queria que você contasse um pouquinho a história da Érica até os dias de hoje, até chegar a essa posição tão relevante, tão importante aí à frente do marketing da Embracon. Muito bem. Bom, eu costumo dizer que eu sou um camaleão na minha profissão, né? Então, eu participei, né? Vim trabalhando em diversos setores. Então, eu comecei minha carreira no setor de saúde, migrei para papel e celulose, depois eu fui para o turismo e agora eu estou aqui na área financeira. Então, eu acho que isso trouxe uma carga aí de aprendizado, né? Dos mais diversos setores e como a gente conversar com públicos de forma diferente, então do B2B, do B2C, isso trouxe aí uma forma de olhar a comunicação de uma forma 360, né? Então isso é muito rico dentro da minha expertise aqui de crescimento profissional. E eu vou contar um pouquinho, e eu acho que assim, também contando um pouquinho quem é a Érica, né? Boa. Paulinho, a gente fala muito do profissional, mas a Érica tá à frente aí da gerência de marketing da Embracon, mas eu sou a mãe da Carol e da Marina, são duas preciosidades que me ensinam todos os dias. Tem um gatinho que chama Ginger, e eu sei que a gente vai criar uma proximidade, quando a gente fala do time, a gente fala sempre de um petzinho, né? Então... essa é a Érica e que adora viajar, né? Eu acho que um dos meus sonhos, e a gente vai falar muito de sonhos hoje, meu sonho é conhecer o mundo inteiro, cada cantinho desse mundo. Espero ter a idade para realizar esse sonho. Você sabe que eu comungo desse mesmo anseio, desse mesmo sonho, porque eu falo para minha esposa que o dia que a gente tiver, assim, que conseguir realizar os nossos sonhos do ponto de vista corporativos, enfim, que a gente tiver alcançado os nossos objetivos, a gente vai talvez vender as empresas ou pelo menos vender o controle e vai viajar o mundo. Eu acho que esse é o grande objetivo. Viajar, fazer cursos em outros países, conhecer outras culturas, conhecer outras coisas. Também sou muito fã dessa ideia, é muito legal. É muito legal, né? Eu acho que vivenciar, eu acho que a gente gosta de gente. Eu acho que você, como eu, gosta de gente, né? E poder vivenciar isso, e as culturas são muito diferentes, né? E aprender com cada um, isso é muito rico, né? Então, esse é o meu grande sonho aí para daqui a alguns anos. Eu gosto tanto de gente que assim, e se você falar assim, mas você falou de fazer cursos, que tipo de curso você faria? Eu faria cursos mais voltados para isso, entendeu? Mais voltados, curso de filosofia, curso de sociologia, cursos para entender cada vez mais as culturas, as pessoas. É engraçado, quando eu estava na escola, quando eu era bem mais novo, aí na escola, no colegial e tudo mais, eu odiava história. Somos dois. Nossa, mas assim, eu pensava assim, se tinha uma matéria que eu não gostava, era história. Mas hoje eu me arrependo, porque hoje eu gosto de história e às vezes, agora teve a questão infelizmente, essa tragédia que está acontecendo lá em Israel. E
E aí, assim, a gente vai vendo algumas coisas e vai entrando. O Google é tudo muito mais fácil, né? Para poder ver algumas coisas e entender algumas coisas. E aí, às vezes, eu comento com a minha esposa, com as minhas filhas, como a gente é ignorante, né? Assim, tanta coisa que a gente não sabe, né? Do ponto de vista de história, do ponto de vista de tudo aquilo que está acontecendo, esse conflito. Aí, quando você vai, aproveita que está no noticiário e vai pesquisar, você vai começando a entender as coisas, colocando as coisas nos lugares. O porquê, né? Porquê daquilo, Exato. E eu compartilho com você exatamente desse sentimento. Eu detestava história. Eu falava assim, mas pra que eu preciso saber de história? E aí, quando a gente começa a viajar, aí você fala assim, puxa, isso faz muito sentido. Eu tive a oportunidade de, quando eu trabalhei na área de papel e celulose, né, a gente tinha um centro de memória e a gente tinha um historiador. E com ele trazia esse olhar tão apaixonado sobre o que acontecia no mundo. E aí você fala assim, puxa, eu devia ter estudado mais, devia... Né? E hoje a gente tem na palma da mão aí o Google, enfim, a tecnologia que nos ajuda a entender e também a conhecer os porquês, né? Eu acho que essa é a grande razão do porquê isso está acontecendo. Lógico que nada se justifica, né? Como a gente estava falando da questão dessa guerra entre Israel, esse conflito. Mas a gente começa a entender o porquê, né? E fala assim, poxa, vamos melhorar, né? Trazer gerações melhores aí, entendendo o porquê e tentando resolver essas questões, né? Eu acho pouco provável, mas eu faço votos de que quando esse episódio vá pro ar, porque a gente grava um pouco antes, sim, essa notícia esteja no passado. Fala assim, não tem mais conflito. Quem sabe, né? Quem sabe? Vamos torcer por isso. Exato. Mas, Érica, eu queria que você contasse um pouquinho. A gente chegou aqui um pouco mais cedo, a gente estava batendo um papo e você me contou como é que foi a tua vinda para a Embracon, né? Como é que aconteceu isso. Então, eu queria que você contasse para a nossa audiência como foi a tua vinda para a Embracon e também contasse um pouquinho onde você estava antes, que eu achei muito interessante, né? A história de trabalhar com Aruba. Conta para o pessoal, por favor. Gente, como eu comentei no início, né? Eu vim trabalhando em vários setores. E aí, antes da pandemia, eu trabalhava para o governo de Aruba, que é uma ilha do Caribe, que eu sou apaixonada. E a gente fazia toda uma divulgação, a gente acompanhava ali o comportamento do consumidor e como que a gente trabalhava, como que a gente convencia as pessoas a conhecerem a ilha versus o mundo que a gente tem, né? Então, a gente tem diversos destinos que são maravilhosos. E aí, quando veio a pandemia, infelizmente, eu acho que um dos setores que mais sofreu, né? Foi o turismo, né? Então, a gente teve fechamento de fronteiras. A ilha é uma ilha muito pequena, ela tem 110 mil habitantes e 90% do PIB dela é proveniente do turismo. Então, quando veio a pandemia, realmente foi um baque. E aí, né, por conta da pandemia, a gente não sabia o que aconteceria no cenário, acabou terminando ali meu contrato de trabalho. E continuei trabalhando para a ilha, falando sobre o que estava acontecendo sobre Covid e afins. E aí, no dia do meu aniversário, 9 de abril, eu recebi uma proposta para trabalhar na Embracon. E aí eu falei assim, puxa, foi um grande presente de aniversário, né? E aí foi assumir a gerência de marketing na Embracon, que foi um grande desafio. Na minha carreira, eu acho que foi um dos maiores desafios, não pela gerência, mas por comandar um time 100% remoto, que a gente não se conhecia. Então, como você traz o conhecimento que você tem, você está vindo do mercado cheia de ideias, né, de como você vai implementar, e o grande desafio era como conhecer essas pessoas. Eu assumi um time de 18 pessoas, 100% remoto, então a gente brincava assim, que a gente olhava pelo quadradinho da câmera e você não sabia se ela era alta, se ela era baixa, né? Então, eu ligava a câmera, estava tudo bem. Então, cuidar de gente foi um grande desafio. E você participou desse processo de seleção, não sei se teve um processo de seleção, mas a contratação também para você ir para a Embracon, também tudo remoto. Tudo remoto. Mas você já conhecia as pessoas que te procuraram? Você já conhecia de outras ocasiões ou nada? Não. Na verdade, eu conhecia uma pessoa que estava participando de um processo junto na Embracon para uma outra área. E aí ela falou, poxa, a Embracon é uma empresa maravilhosa. Você conhece? Eu falei, não conheço. Aí ainda pensei assim, puxa, fica lá em Santana do Parnaíba, né? A matriz. Sim. Falei, meu Deus, é muito longe. E aí, quando eu vi, tinha a possibilidade de uma vez por semana, né? Trabalhar de forma remota. Falei, poxa, uma vez por semana dá pra gente encarar. Mas a gente percebe que o estar presencialmente, né, como a gente falou, que a gente gosta de gente, é fundamental para criar conexões. Então,
O processo inteiro foi 100% digital, foi 100% remoto. Eu recebi as coisas todas em casa, então computador, mesa, cadeira, toda a parte de explicação sobre a empresa, aquele onboarding que a gente tem, foi 100% digital, 100% remoto. E eu conheci o meu time verdadeiramente, fisicamente, 1 ano depois que eu assumi a posição de gerente de marketing. Que desafio, né? Essa pandemia nos colocou desafios muito diferentes, muita coisa aí, muitos componentes aí diferentes do que, além de todos os desafios que a gente já tem do ponto de vista de trabalho, né? Exato, exato. Me fala um pouco, sonhar não tem limites. Essa frase que acompanha a Embracon há tanto tempo, conta pra gente um pouquinho dessa história. Então, a Embracon ela tem uma missão que ela está muito ligada ao sonho dos nossos presidentes, né? Então, assim, eles acreditam que todo mundo tem direito de sonhar. E cada um tem um sonho diferente, né? Então, a gente estava aqui no começo falando, algumas pessoas sonham em ter o seu carro próprio, a sua casa, outros de viajar, outros de pagar uma faculdade para o filho. Então, assim, cada sonho é diferente. E eles acreditam que todo mundo tem o direito de sonhar e realizar os seus sonhos, né? Então, desde lá de 1988, a Embracon completou 35 anos, eles acreditam que sim, é possível realizar o sonho, independente do seu sonho. E a empresa veio evoluindo exatamente olhando o sonho dos brasileiros. Então, no começo nós tínhamos o automóvel. Depois nós colocamos no nosso portfólio o imóvel. E hoje a gente tem uma gama de produtos. Então, você pode fazer um consórcio do que você quiser. Então, de uma viagem, de serviço, de uma fertilização in vitro. Você pode comprar um automóvel, um caminhão, enfim. Independente de qual seja o seu sonho. Cirurgia plástica. Cirurgia plástica. Mas a história da fertilização in vitro eu achei sensacional. Muito legal, A minha irmã né? trabalha nessa área também. Ela é uma pesquisadora, uma cientista, e ela trabalha nessa área de fertilização in vitro. E já pensou? Um consórcio para você poder fazer uma fertilização? Porque a gente sabe a dificuldade que é, né? É caro. Exato. E não é uma coisa, não é um procedimento garantido. Então, às vezes, você faz aquele investimento e ainda assim não funciona. Então, você tem que fazer novamente. Exato. Muito interessante. E a gente teve uma grande experiência, né? A gente chama de bebê Embracon. Então, o ano passado nós tivemos um casal que, depois de muitos anos tentando fazer ali, né, engravidar, e o sonho deles era ter essa criança, eles estavam navegando na internet e eles olharam assim e falaram: puxa, Embracon, acho que é possível, vou fazer um consórcio. E aí entraram em contato com o nosso time de vendas, fecharam um consórcio de serviços, e aí alguns meses depois eles foram contemplados. E aí, né, a gente tem uma janela para cuidar, enfim, e aí toda a empresa se mobilizou para realizar este sonho. E na última tentativa ali da inseminação, deu certo, ela engravidou. E assim, para coroar a história, né, o bebê Embracon, né, ele nasceu no Dia das Mães esse ano. Então, a gente vê que todos os sonhos eles podem ser realizados. Vamos criar uma campanha ainda, né? Vamos criar uma campanha colocando essa mãe, esse filho na propaganda, fazer uma campanha aí falando desse case. É muito mágico, né? Então, assim, você vê que o sonho... A gente tem o sonho que é tangível, mas tem o sonho intrínseco, né? De realização pessoal, né? Então, você imagina você poder falar assim: puxa, eu consegui realizar o meu sonho de ser mãe. Quantas mulheres estão buscando essa possibilidade, né? E o consórcio pode fazer parte dessa sua história de sucesso, né? Então, isso é muito bacana. Essa história eu achei sensacional. Acho que diz bem o que é o consórcio, o que pode representar o consórcio na vida de uma pessoa, né? Principalmente quando a gente fala também de imóvel, né, da casa própria, enfim, é um sonho da vida da pessoa, né? E a maternidade também, né, que é o sonho da vida também de uma pessoa. E os sonhos vão mudando, né? Então, eu acho que o porquê sonhar não tem limites é que, assim, os sonhos mudam e a gente está aqui para ajudar a realizar esses sonhos, independente de qual seja. Muito bom, muito bom. Aproveitando que a gente falou de fertilização in vitro, maternidade... Eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua experiência. A gente tem, não sei se é de propósito ou não, mas a gente entrevista muitas mulheres aqui, né? Eu não sei quantas, mas eu acho que tem muito mais mulher do que homem. E aí eu sempre gosto de saber um pouco da questão da maternidade e a carreira profissional e como conciliar isso, como é que você enxergou isso, se para você isso foi uma coisa planejada, se não foi...
E como que você conseguiu conciliar e como que você faz até hoje? Paulo, vou te contar que, assim, a maternidade, eu sou um pouco diferente do restante das mulheres, tá? Então, assim, eu não entro muito naquela caixinha de, ai, sempre sonhei em ser mãe. Não fazia parte dos meus sonhos. Eu queria ser uma grande executiva. Isso eu tinha muito claro na minha cabeça. A prioridade era ser executiva, era ser, não ser mãe. Não Legal, ser mãe. Legal. Então, assim, eu me dediquei muito na minha carreira para aprender muito e poder estar nesse universo corporativo. Isso me fascina. Até hoje eu tenho grande paixão pelo universo corporativo. Mas chega um momento na vida da mulher, pelo menos na minha chegou, quando eu estava ali na casa dos 30 e poucos anos, que eu falei, puxa, tô precisando de algo mais. Eu preciso de algum sentido, né? Tá faltando. Ah, tô viajando, tô realizando, tô num momento muito bacana da carreira, mas me faltava algo. E eu tive a experiência com uma prima muito próxima, que ela não podia ter filhos, e ela engravidou. E aí ela passou por uma fase de gravidez que, assim, foi bem conturbada. Mas era um amor tão grande, era uma coisa tão surreal, que eu falei assim, cara, eu quero viver essa experiência. Falei, é muito mágico. E aí foi quando eu falei assim, não, agora eu tô pronta para ser mãe. Eu não sabia, eu não tinha a menor ideia, eu nunca tinha estudado sobre ser mãe, eu adoro estudar, né? E aí eu comecei, gente, como é que funciona isso? E assim, eu acredito muito em Deus, né? Ele falou assim, haha, você falou que você quer, agora vai. Então assim, eu parei a minha medicação um mês, no mês seguinte eu tava grávida. E aí, legal. Eu tava em viagem, eu falei, meu Deus, e agora? E assim, né, na minha cabeça planejadora, né, eu falei, não, até dezembro, tenho tempo, nanana, achando que eu podia mandar no universo. E eu falei, e agora, né? Tanto que aí veio essa questão da maternidade, fiquei, né, vou viver isso 100%, porque tudo que eu coloco ali, eu me dou 100%. Boa. E aí, vivi aquela experiência, e aí chega aquele bebezinho, fui estudar, fui entender, e é muito mágico. É um negócio que, assim, só sendo mãe para entender essa loucura, porque a gente fica numa insanidade. Porque você ama, você chora, e aí eu falava assim, meu Deus, eu preciso voltar para o mundo corporativo, que eu preciso... Todo mundo queria falar sobre fraldas, bebê, e eu falava assim, gente, eu sou além disso, eu quero conversar sobre... E eu ligava pro meu chefe e falava assim, vamos falar sobre negócios um pouquinho, que eu não aguento mais falar só sobre maternidade. E ele falou assim, não, vive esse momento. E assim, então acho que isso... Você ficou quanto tempo de licença? Fiquei 8 meses. Ah, bastante tempo. Bastante tempo, E aí, eu tinha uma vida muito corrida, viajava muito, então eu vivia mais viajando do que na minha casa. E aí, quando eu tive aquele momento, maternidade, eu falei, agora eu preciso, né, centrar aqui, entender agora esse novo universo, não dá mais para ter a vida que eu tinha antes. E aí foi quando eu falei, não, vou parar aqui, vou pausar e vou ser mãe. E aí eu me dediquei 100%, fiquei mais 4 meses depois do período que eu tinha de licença maternidade em casa, vivendo a maternidade. Então, eu vivi um ano da Carolina, e aí eu falei, não, agora eu preciso voltar para o mercado corporativo, porque esse negócio só ser mãe de ser dondoca não é para mim. E aí voltei e entrei no turismo, que era uma outra vibe, um outro ambiente. Eu tive a sorte de ter um diretor que é um cara muito bacana, que tem esse olhar muito humano. E assim, então eu aprendi muito, porque eu era tipo um trator. Tá. E aí ele trouxe esse olhar mais humano. E aí aprendi também com a maternidade a ser mais humana. E aí hoje eu trago isso pro meu time. Então eles falam assim, nossa, você tem um olhar mais sensível. Eu falo assim, gente, isso veio depois da maternidade, porque antes não era assim. Ah, mas acho que a tendência é que a gente vai amadurecendo também, né? Você sabe que eu tive um chefe também há... Deixa eu ver quanto tempo. 18 anos atrás. Eu tinha um chefe que ele falava assim, Paulinho, você é um cara muito bom. Cara, você é maravilhoso, mas você precisa ser menos pé na porta. Você precisa ter um pouco de polimento corporativo e entender que as coisas, cara, tem uma cadência, tem um ritmo. Não dá pra você querer ligar o modo trator, passa em cima de tudo, vamos, porque é isso, porque todos temos o mesmo objetivo e vamos lá e precisamos. Calma, né? E hoje em dia eu sou bem mais calmo, bem mais tranquilo. E a busca da perfeição, né? A isso. gente tem uma exigência e assim, eu acho que o que eu aprendi foi que cada um tem o seu tempo para entregar e a sua habilidade, né? Então, eu acho que como líder e como gestora, é isso que a gente aprende, né? Então, a minha forma não é a única,
a ser feita, né? Perfeito. Então, a gente tem que olhar e ter a sensibilidade de que cada um tem um timing, tem uma forma de entregar, uma visão, um olhar. E aí a gente tem que extrair o melhor de cada um, né? Mas é que eu entendo um pouco isso, porque assim, pelo jeito você é, assim como eu, muito fazedora, né? A gente Total. mete a mão, faz e pronto. E, infelizmente, a grande maioria não é. Então, a gente acaba, prevalecendo sempre a nossa forma de fazer, porque só a gente que faz, então, não é só a gente que faz, né? Pelo amor de Deus, não é assim. Mas como a gente acaba tomando a maior parte das iniciativas, Sim. as coisas acabam sendo feitas da nossa maneira. Exato. Então, a pessoa que tem a iniciativa de fazer, vai fazer do seu jeito. Então, mas ao longo do tempo a gente vai aprendendo também a ouvir, a entender, a enxergar que talvez exista até uma forma melhor de se fazer. Enfim. Exato. Que isso é gestão de pessoas, né? Gestão de pessoas é nada mais do que isso. Você ter pessoas melhores que você ali numa mesa e dividir com elas as decisões, né? Eu faço muito isso aí, tem o pessoal da minha equipe que está aqui hoje, sabe? Eu faço bastante isso, eu ouço bastante as pessoas o que me irrita muito nas reuniões, quando chego numa reunião hoje, o pessoal fica olhando pra minha cara esperando a minha opinião. Eu falo assim, gente, esquece, Exato. finge que eu não tô aqui. Vamos lá, Eu quero te vocês ouvir, têm né? que falar. Exato. O que vocês acham que a gente deve fazer? Exato. Né? É o exercício da liderança. Mas eles buscam esse direcionamento, né? Eu já sei o que o Paulo quer, eu já sei o que a Érica quer, mas a gente quer ouvir o que vocês também querem, né? E como a gente contribui, como a gente constrói juntos, né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Eric, falando um pouco assim vamos dizer, dessa complementaridade, de entender que existe uma outra forma, um outro jeito, eu queria entrar aí para o lado dessa questão geracional que a gente tem hoje nas equipes. Você falou que hoje você procura ter uma equipe bem equilibrada, né? Trazendo pessoas mais jovens, pessoas mais maduras, complementares, até mesmo geograficamente falando, porque você tem pessoas, como você estava dizendo, que moram até em outros estados e até em outro país. Como é que você lida com isso, com essa questão das gerações tão diferentes, tendo que conviver, ou será que não tem que conviver, não necessariamente? Como que você lida com isso? Eu acho que esse mix de gerações, ele é riquíssimo, porque, né, a gente tem uma visão de quem executa e de quem tem o conhecimento, que já vivenciou muitas coisas, e também a gente tem um olhar jovem, que é um olhar inovador, que está trazendo novas soluções, que está antenado no mercado, nas tendências. Então, quando a gente consegue fazer a junção desse time, e eu acho que o mais importante é criar o respeito entre eles, né? E mostrar que não existe uma geração que seja melhor do que a outra, mas sim que nós somos complementares. Isso é fundamental. Então, assim, dentro do meu time, hoje eu tenho pessoas que são mais seniors, eu tenho pessoas que são mais juniors, e tenho gente morando em outros estados, em outros países, e aí a gente faz essa composição, porque além da geração, né, de entender como é que se comporta a minha geração, a geração mais jovem, a geração que veio antes de mim, a gente também tem a questão de vamos estar juntos e olhar o mercado como um todo, né? E não existe uma verdade, é que nem falar assim, qual que é o seu signo? É Áries. Áries é fogo, e assim, aí a gente coloca aquela pessoa numa caixinha, e na verdade não existe essa caixinha, né? Não existe. Eu sou do mesmo signo da minha irmã e a gente é totalmente diferente. Exato. Então, assim, a gente fala sobre as gerações, mas assim, é extrair o melhor de cada um. Então, assim, o que tem de conhecimento, que complementa. E eu vivi uma experiência o ano passado que para mim foi muito rica, até na questão de influência digital, né? Érica, sou cética com essa questão, porque a gente trabalha, né, olhando assim como funciona esse mundo de influência. Mas eu tive a oportunidade de estar com uma pessoa do meu time que era muito mais jovem, ela tem 20 anos. E como as pessoas, os influenciadores, eles fazem parte da vida dela, né? E aí eu falei, poxa, deixa eu entender melhor. E aí, eu estava até comentando com você, fiz uma pesquisa para entender se isso era um comportamento só dessa geração, que é mais jovem, ou se era um comportamento que a gente podia ter uma conexão com outras gerações. E aí foi muito surpreendente para mim que a gente percebe que as gerações, mesmo as mais antigas, né, as gerações, a minha geração e a geração que vem antes, eles também são influenciados por pessoas e assim, não na mesma proporção, mas também são influenciados. Então, isso é muito legal da gente olhar e entender esse mercado, né? Então, entender as gerações, o que cada uma busca, quais são os canais de comunicação que a gente acaba
trabalhando com cada geração, né? Porque a gente ainda tem uma questão muito forte de identificação, mas também não colocar dentro de uma caixinha de, essa geração é isso, aquela geração é aquilo. Então, trazer o melhor de cada um e fazer essa composição. Assim, eu sou de uma geração mais antiguinha, né? Já sou mais velhinho e eu sou uma pessoa influenciável, né? Não talvez do ponto de vista de influenciável a consumo ou algo assim, mas influenciável no sentido de aprender alguma coisa com uma outra pessoa, né? E com algumas pessoas que até são referências. Então tem alguns temas, por exemplo, que eu gosto muito, por exemplo, tema de empreendedorismo, tema de gestão empresarial, tema de vendas, tema de publicidade e propaganda, tema de musculação, pôquer. E tem algumas pessoas que eu assisto essas pessoas no YouTube, no Instagram, assisto os vídeos e aprendo com essas pessoas. Então isso é ser influenciado, né? Exato. Quando você está ouvindo uma pessoa e está aprendendo com ela, ela está te influenciando. Exato. Para o bem, para o mal, para onde quer que seja, mas está sendo influenciado. Então eu vejo que onde houver consumo, principalmente de vídeo e até mesmo de texto, texto e vídeo mais até do que de imagem, vai haver uma influência. Aquilo vai te tocar de alguma forma e vai ter algum aprendizado. Né? É verdade. E todas as gerações estão sujeitas a isso, né? Porque marketing de influência é um negócio que sempre existiu, né? Só que não dava-se esse nome. Não tinha o nome. O que eu costumo dizer é o seguinte, marketing de influência em redes sociais é o que acontece hoje. É isso. Antigamente você tinha marketing de influência na televisão, por exemplo. Exato. Todos os apresentadores são influencers, são influenciadores. Né? Quem é que nunca foi influenciado por algum apresentador de televisão que você gostava, que você assistiu o programa? Então, sempre foram influenciadores. Então, na verdade, uma nomenclatura nova para um tema antigo. Antigo, exato. Assim como... E aí, aproveitando então esse negócio de nomenclatura nova para tema antigo, a gente estava falando aqui que o consórcio está na moda, voltou a bombar. E aí eu estava aqui, a gente estava no início dessa conversa, eu estava pensando por que será disso, né? E daí quando você falou de gerações mais novas e tal... o que seria o que substitui o consórcio? Tem alguma coisa nova que substitua o consórcio no intuito de você conseguir realizar os seus sonhos, o sonho da casa própria, o sonho do carro, o sonho... Eu acho que não existe nada novo que substitua o consórcio. Tem, não? Ou não tem? Assim, eu acho que existem várias modalidades financeiras, né? E aí o que a gente sempre trabalha é cada um tem que analisar e entender em que momento da vida está. Então, o consórcio hoje ele é uma forma de você adquirir um bem, né, com várias pessoas que têm o mesmo objetivo em comum dentro de um grupo do consórcio. Então, as pessoas aportam mensalmente ali, a gente fala que é uma poupança programada, né? Então, você vai aportando ali e mensalmente você tem o sorteio e as pessoas são contempladas. Então, todas as pessoas que fazem parte daquele grupo realizam o seu sonho. Então, tem grupos de imóvel, tem grupos de automóvel, a gente tem grupos de serviço, tem grupos de pesado. Então, assim, é a forma mais simples hoje e sem juros, né? Porque o consórcio ele não tem juros. Hoje a gente trabalha com uma taxa administrativa que é para você organizar e administrar esses grupos. Então, com a taxa de juros hoje altíssima, o consórcio virou uma opção muito atrativa dentro do mercado consumidor, né? Então... E eu acho que além do consórcio ser algo que você consegue tangibilizar, hoje a gente tem uma série de produtos e serviços que te ajudam a realizar esse sonho. Então, cada sonho, as gerações mais jovens, elas querem viver experiências. Então, como você vive experiências com o consórcio? Você pode fazer uma viagem, você pode fazer... Tem, né? Tem consórcio para viagem Tem também. Consórcio para viagem. Então, você pode fazer ali, independente do seu sonho, você consegue fazer uma programação com o consórcio. Eu gosto muito da ideia de meio que ser forçado a poupar, né? E o consórcio meio que ele te força a poupar, fazer aquela poupança, aquele negócio, depositar aquilo. Porque eu não sei se é o brasileiro ou se é o mundo, mas eu vejo assim, pelo menos no Brasil, eu vejo que as pessoas têm muito pouca tendência a poupar, a juntar, a se preocupar com o seu futuro, com previdência, enfim. E é um tema que me preocupa muito, porque a gente sabe que a previdência, previdência pública, do jeito que ela funciona hoje, do jeito que ela existe hoje, não é sustentável. Não. As pessoas que hoje estão trabalhando e estão entendendo que não, lá no futuro eu vou ter lá minha aposentadoria,
Não vai ter, assim, é muito complexo que isso, daqui a 30, 40 anos, isso esteja de pé ainda e esteja sustentado. Então, as pessoas, principalmente os mais jovens, eu não vejo essa preocupação de juntar, de fazer, não, deixa eu pensar aqui no meu futuro. Parece que esse futuro não vai chegar nunca, e chega, né? A gente sabe que chega. E rápido. Rápido, exatamente. E é exatamente isso. Eu acho que as escolas, né, e na família mesmo, a gente não tem um planejamento familiar financeiro, né? As coisas elas vão acontecendo. Isso a gente vê na grande maioria da população. Então, o que a gente tem feito na Embracon, né? A gente tem trazido essa educação financeira. Então, explicar como é importante você ter uma segurança patrimonial. Então, por exemplo, quando a gente fala muito de sonho, né? E a Embracon trabalha muito essa questão do o primeiro carro, a primeira casa. Mas é muito mais do que isso. Então, a gente lançou uma série de vídeos falando sobre alavancagem patrimonial. Então, como você consegue comprar um bem com consórcio, fazer com que ele gere renda para você, ele mesmo se autopaga, porque se você comprou um imóvel, foi contemplado antes de ser finalizado ali o seu grupo. Põe para alugar e paga a parcela. Põe para alugar, paga a parcela. Então, você pode fazendo isso constantemente, porque você não tem uma limitação, né, no consórcio. Então, eu acho que o olhar para o futuro e a gente ensinar os nossos jovens a como eles olhem para esse futuro é importante. Então, a gente tem trazido isso. Porque, às vezes, a gente fala assim, o jovem hoje não quer ter um carro, o jovem hoje não quer ter uma casa. Mas como é que ele vai trabalhar isso no futuro? Porque hoje ele não quer, mas amanhã. É como eu não pensava em ser mãe. E, de repente, a maternidade veio para mim. Então, mudou o meu mindset, né? Então, isso vai acontecer com a juventude, porque eles vão evoluir e vão chegar no momento em que eles vão precisar ter uma casa, não necessariamente precisa ser deles, mas eles vão precisar. Então, como a gente já vai trabalhando a mente dessas pessoas e programando elas para o futuro, porque é o que você comentou, né? A população está envelhecendo, né? Então, eles vivem hoje numa era de ouro, né? Que é uma era que vem colhendo bons frutos, mas isso precisa ser trabalhado para o futuro e eles pensarem como eles querem viver no futuro, né? Se eles querem viajar ao mundo, como é que eles vão se programar para realizar esse sonho. Hoje, vocês, falando um pouco dessa questão geracional e a questão da comunicação de vocês, hoje vocês têm algum foco prioritário de comunicação? A Embracon, ela foca mais em alguma faixa etária ou alguma geração específica? Explica um pouquinho aí o foco da comunicação de vocês. Então, hoje a gente trabalha com uma comunicação omnichannel, né? Então, a gente trabalha a parte offline, que é muito importante. Então, tem a TV, tem o rádio, tem o out of home, mas a gente trabalha também a parte digital. Então, a gente trabalha com o público jovem, trazendo as oportunidades que o consórcio ela traz para esse público jovem, mas também a gente trabalha uma população um pouco mais, vamos dizer, antiga, né? Mais conservadora, vamos dizer. Então, a gente acaba trabalhando todo esse público. A gente hoje olha para dentro da nossa faixa ali de clientes, né? Está entre 25 anos e 55. Então, a gente tem aí algumas gerações compondo, né, essa gama de clientes. E aí, a gente vai trabalhando a comunicação para cada segmento, entendendo como é que eles se comportam, como é que eles se comunicam, o que é importante para cada geração e entregando aí de forma mais assertiva, falando sobre o consórcio, né? Então, o público mais jovem, eles consomem muito vídeo, então é muito visual, né? Então, eles querem ouvir e querem interagir nas redes sociais. Um público um pouco mais velho, né? Eles querem ler, eles querem ter a confiabilidade daquele jornal. Poxa, eu confio nesse jornal, nesse programa de TV. Então, a gente tem que ir trabalhando aí dos diversos canais e trazendo aí a marca, conversando, tendo um tom para cada tipo de público. Você sabe que o Omnimídia, né, da DAX surgiu muito nesse pensamento, né? Durante os primeira década de existência da DAX, ela era uma agência restrita a alguns meios só. E aí a gente começou inclusive, também com o advento de outras coisas, de mídia online, influenciadores, enfim, com a vinda disso tudo, a gente começou a ver. E uma coisa que sempre me incomodou foi aquela história de, não, isso aqui não funciona mais e o que funciona é aquilo ali.
Isso aconteceu quando veio o Google. É. Ah, o que funciona é Google. O negócio de televisão, rádio, isso não funciona. O que funciona é Google. Depois, aí, não, olha, o que está funcionando agora é só TikTok. Não existe isso do que o que funciona é isso, o que não funciona é aquilo. Tudo pode funcionar ou não funcionar a depender do momento, do objetivo da empresa e do target a ser alcançado, né? Eu acho que você comunga desse mesmo pensamento, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que elas são complementares, né? Não existe uma fórmula secreta. Ah, e se você colocar aqui, ó, todos os seus ovinhos nessa cestinha, você vai ter sucesso. Não, porque o seu público não está só ali naquele momento, né? Então, assim, conversar com eles nos diversos canais, isso é fundamental. E não pensar... A gente ouvia, o rádio vai morrer, não vai existir mais rádio. E o rádio se reinventou, né? A TV, olha, hoje a gente, né, tem a TV aberta, tem a TV fechada, tem os streamings. Então, assim, existem várias formas de atingir vários públicos. E aí a gente tem que ir se adequando. Eu acho que o marketing, eu acho que a mágica do marketing é essa. Não existe uma fórmula pronta. Então, a gente vai olhando e vai acompanhando aí as tendências do mercado e olhando para cada geração, né? E como ela vai evoluindo também, né? E trazendo aí a informação conforme cada um vai consumindo essa informação. Perfeito, maravilhoso, maravilhoso. Eu queria que você me falasse um pouco assim, do ponto de vista voltando para a história de geração, existe uma diferença no perfil de consórcios que procuram os mais jovens e as pessoas mais velhas? Como é que é essa diferença? Porque eu fico pensando assim, os mais velhos não devem ter mais o sonho da casa própria. Mas o que eles buscam? Por exemplo, o que as pessoas mais velhas buscam? Talvez você falou, a alavancagem patrimonial. Exato. Então, os mais velhos, eles acabam buscando uma segurança. Então, assim, é muito interessante, né? Porque eles olham e ele fala assim, eu preciso ter uma segurança para minha família. Eles pensam neles, mas pensam na família. O que eu vou deixar de legado para minha família? Então, tem muito essa questão do tangível, da casa, do carro. E aí, quando a gente vai rejuvenescendo um pouquinho mais, a gente tem uma geração que busca experiências. Então, eles querem ter a sua casa, querem ter o seu carro, mas eles estão buscando a experiência. Como é que essa marca está se relacionando comigo? Ela me ouve? Como é que ela está se comportando no mercado? Ela é sustentável? Ela olha para a comunidade? E aí a gente tem uma geração ainda mais jovem que é interação total no digital. Então, assim, o que eles estão buscando? Um aparelho digital, eles estão buscando um PC gamer, eles estão buscando outras formas de... Tem consórcio para iPhone? Tem consórcio para iPhone. Olha aí, eu sabia, tá vendo? Que é um negócio que virou caro demais, né? Nossa Exato. Senhora. Não, tem consórcio para tratamento dentário, para aquela plaquinha para você deixar o seu sorriso transparente, bonito, enfim, que também não é tão acessível, mas tem um consórcio para você fazer. É caro esse negócio, né? É caro. É lente, né? Que chama. É lente, exato. Então, assim, por isso que a gente fala assim, dá para fazer de tudo. Basta você ter um sonho e falar assim, peraí, deixa eu pensar em quanto o meu sonho custa e olhar ali quais são as possibilidades. E uma coisa que a gente tem visto também, assim, como a gente trabalha com isso, a gente presta muita atenção, mas o que eu tenho visto é que as empresas do setor têm tido uma iniciativa de comunicação bem forte, né? Assim, eu acho que isso também tem ajudado muito aquela história que você falou de que consórcio está na moda. Porque eu acho que todo mundo está falando mais de consórcio, está trazendo essa questão do consórcio. É incrível ver um produto ser revitalizado como foi o consórcio. Como você falou aqui no nosso início, consórcio há uns 10 anos atrás era um negócio meio marginal, né? Era um negócio assim, ninguém dava até um pouco de vergonha, não, putz, comprou consórcio, exato. Coisa meio, sei lá. E voltou, né? Voltou. E eu acho que assim, o consórcio ele voltou para a moda, além, né, de todo um cenário financeiro, é a questão da comunidade. Eu acho que essa geração mais jovem, ela tem muito forte isso de vamos fazer de forma comunitária. E o consórcio é exatamente isso, é uma compra comunitária. Então, todo mundo é contemplado dentro daquele seu sonho, do bem que você está buscando. E é possível todo mundo realizar esse sonho. Então, essa geração mais jovem, ela tem esse desapego com os bens materiais, mas ela tem essa visão de comunidade muito forte. E o consórcio é exatamente isso. É uma compra de forma comunitária. Muito bom.
Queria puxar um outro assunto aqui. O Embracist, né, que foi um produto de inteligência artificial que vocês lançaram. Queria que você contasse um pouquinho isso. O tema inteligência artificial está tão em voga ultimamente. Eu queria que você contasse um pouco dessa iniciativa para a nossa audiência. Legal. Bom, a Embracon é uma empresa financeira, mas que a gente tem muita sorte de poder experimentar coisas novas, tecnologias novas. E a gente tem um time de digital que é muito curioso e estudioso, né? Então, quando a gente começou a falar sobre inteligência artificial, esse time falou assim, peraí, deixa eu entender como é que funciona. E aí a gente tem que, quando a gente fala de corporação, a gente tem que entender os riscos, as oportunidades, e como é tudo muito novo, né? Então, assim, a gente não estava entendendo. E aí fizemos vários estudos, fizemos de uma forma controlada dentro do nosso site, né? A gente acoplou ali o GPT no nosso site para tirar dúvidas sobre o consórcio. Então, a Embracon ela tem um blog que é muito extenso, com muito conteúdo. E o que a gente fez? A gente pegou a nossa inteligência e falou assim, ó, você vai ler todo esse conteúdo aqui e vai explicar para as pessoas de forma simples o que é o consórcio, o que é um lance, quais são os tipos de consórcio. E aí a gente colocou isso dentro do nosso site. A gente fez um buzz aí com a imprensa, né, ali nos canais que são focados em tecnologia, em inovação, e com o nosso time interno. Então, a gente divulgou amplamente dentro do nosso time comercial, tipo, utilize a ferramenta, conta para o seu cliente, para ele tirar dúvidas, porque a gente tinha dúvidas que eram muito simples, e as pessoas falavam, eu não vou ler um texto aqui, essa lá, toda, um monte de coisa, já cansei, se não tem um vídeo eu não quero ver. E o Embracist veio para trazer sinteticamente o que você precisa saber, o que é lance, tá aqui. E ele, eu acho que o que é mais legal é assim, ele consegue interpretar a forma como você está escrevendo. Então, assim, ele vê se você é uma pessoa mais jovem, que você coloca de forma abreviada, se você é uma pessoa que precisa de mais, se você escreve muita coisa, e ele vai trazendo a informação conforme o seu perfil. E o que a gente fez, né, dentro do Embracist? A gente começou a entender quais eram as perguntas frequentes das pessoas, o que elas estavam mais consumindo dentro do site e criando cada vez mais informação para essas pessoas. Então, pílulas de vídeo, trazendo mais informação para o blog, tirando essas dúvidas. E aí, mais do que isso, o Embracist ele vem para democratizar, porque ela é muito simples de utilizar. Então, você fala assim, é só a geração mais jovem que vai consumir. E não, na verdade, todas as gerações consomem porque ela traz de forma democrática a informação. Então, você entra lá, pesquisa, e a gente tem um like que gostou da informação, um dislike que não atendeu, e a gente faz uma curadoria e vai melhorando cada vez mais essa inteligência. As respostas são sempre com texto, né? Sempre com texto. Já pensaram em tentar fazer, eu acho que deve ter tecnologia para isso, em vídeo? Você vai perguntando e o vídeo vai te respondendo. Já pensou que legal que seria? Maravilhoso, né? Principalmente para a geração mais jovem, você falou que gosta de vídeo, né? Talvez o pessoal fale assim, não quero ficar lendo, mas se eu tiver poder bater um papo com... Já tem, né? Eles lançaram agora a versão nova do GPT, que agora já tem áudio, né? Áudio, Exato. Então, assim, pro vídeo vai ser não, porque o vídeo é só sincronizar aquilo com imagem. Exato. Então, assim, e vai evoluindo de forma muito rápida, né? Então, a gente vai acompanhando essa evolução. Agora eu tive uma visão aqui, imaginando aqui no futuro, a gente fazendo algumas reuniões, assim, no Teams, e falando assim, não, fulano, ciclano, não, aquele que tá lá é o bot do fulano, ele não tá ali não. Então, a pessoa lá tá representando ele, é o bot dele, mas assim, depois ele vai receber a gravação, ele vai ver tudo que o bot interagiu e tal, mas é porque ele não podia estar, mas ele mandou ali, o secretário dele tá lá representando. Né? Eu acho que a gente vai chegar nisso. Vai ser muito louco, gente. Assim, não. Quantos aqui são de verdade, gente, na reunião? Levanta a mão. Levanta a mão aí quem é de verdade. Não, puta, só tem bot aqui, tô sozinho. E o bot veio para isso, né? Porque a geração quer uma resposta muito rápida. Então, assim, o bot tá ali, ele tem toda a informação, ele lê numa velocidade surreal, né? Você sabe que esse negócio que você falou agora de resposta muito rápida, eu me sinto, assim, ultimamente sufocado com a história desse negócio, principalmente com a história do WhatsApp. Eu sou uma pessoa que eu tenho um problema sério. Assim, eu não posso ver uma bolinha azul no meu telefone, assim, que tem coisa ali não respondida ou não lida, eu não consigo. Enquanto eu não limpo aquilo, fico me incomodando. Minha caixa de entrada também, eu tenho que limpar ela várias vezes no dia. E isso, assim, vai te causando uma aflição, né? Porque as pessoas elas querem ser respondidas imediatamente. Às vezes a pessoa te pergunta uma coisa,
Você não responde, dali a 1 hora já vem 3 interrogaçõezinhas. E aí, não viu não? Não vai responder? Cara, isso a gente tá vivendo assim, né? Como é que eu li outro dia que dizia assim, quando o telefone era com fio, a gente era mais livre do que a gente é hoje, né? É verdade. Por incrível que pareça, hoje a gente tem menos liberdade porque o telefone é sem fio. E a gente achava que não, que a gente ficava preso que o telefone era com fio, não, era pior. Porque nós somos controlados, né? Eu também tenho, eu sofro exatamente dessa mesma sensação. Não pode ter uma bolinha vermelha ali que não está respondido. Então, exato. E vai criando essa ansiedade na gente, né? De querer responder, de não deixar pendente. E aí você vai criando essa ansiedade. Por exemplo, meu telefone ele não toca. Eu deixo ele sempre no silencioso, porque o barulho... o meu também. Vai te trazendo essa, me irrita. essa ansiedade. Me irrita, me causa, assim, é sério, eu não consigo. E nem aqueles plim, plim, plim. Não, nada. Exato. A minha mulher, às vezes, ela tá do meu lado e tá lá, e ela fica teclando e fica o negócio plim, 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 plim. Eu falo assim, será que você pode desativar o som? Porque você tá na tua mão o telefone, então você não precisa do som. Exato. Porque aquilo vai... a gente vai ficando super irritado com isso. É um negócio que aumenta muito o nível de estresse. Esses sonzinhos, esses avisozinhos, que te causa, né, é uma descarga que vem dentro de você dizendo assim, opa, ação, agir, plim, agir. Exato. Sempre devendo. Tá sempre correndo atrás. A primeira coisa quando eu cheguei pro meu time, eu falei assim, gente, eu vou pedir assim, encarecidamente, quando você me mandar uma mensagem e eu não responder, não manda um monte de interrogação, porque isso me deixa extremamente irritada. Pelo amor de Deus. Se você não responder, porque não deu tempo ainda de responder, né? Então, assim, calma o coração que a gente vai responder. Não, e assim, pelo menos quando é com cliente, a gente não pode fazer isso. Mas com a minha equipe eu falo assim, pessoal, lembra que tem um negócio chamado e-mail? Exato. Tem um negócio que chama-se e-mail. Então, assim, se você não precisa de uma resposta imediata, não manda o WhatsApp, manda por e-mail. Aí a pessoa lá com calma, ela responde na hora que der, né? Assim, o e-mailzinho, é mais de boa. E você sabe que a gente, como trabalha na área comercial, a gente acaba entrando muito em contato com muitos clientes. E hoje em dia eu tenho notado que as pessoas têm respondido mais, de forma mais eficiente, e-mail do que o WhatsApp. Porque o WhatsApp está tão congestionado que acaba que some aquilo lá. Exato. Ah, não, puta, não é um assunto tão importante, deixa, sumiu. E é verdade, né? Se você for analisar, a gente falava assim, putz, é um inferno minha caixa de e-mail, minha caixa de entrada tem milhões de e-mails, não sei o quê. Foi tudo pro WhatsApp. Tá tudo no WhatsApp. Se você for analisar quantos e-mails você recebe por dia e quantos WhatsApp você recebe por dia, é assustador. Eu arrisco dizer que deve ser umas 100, 200, talvez 500 vezes mais o WhatsApp que você recebe num dia do que e-mail. O WhatsApp, a gente está aqui nesse bate-papo aqui que vai durar, sei lá, 50 minutos. Certeza que vai ter pelo menos 100 mensagens no WhatsApp. Vai. 100 mensagens. Num período de 50 minutos. É insano isso, gente. E Não, e eu acho que assim, a grande dificuldade que a gente tem é administrar, né? Porque às vezes você conversou com a pessoa no WhatsApp, aí tem o Teams, tem o e-mail, aí você fala, meu Deus, eu já falei sobre esse assunto. Em qual canal foi? Não é? Eu tenho essa sensação, eu falei assim, será que foi no WhatsApp? Será que foi no Teams? Será que foi no e-mail? E a gente fica nesse looping, assim. Então, administrar isso é... Só com pipeline para poder lembrar isso tudo, porque a memória não tem mais o menor jeito. E como eu sou das antigas, eu tenho um caderno e eu vou anotando. É mesmo? Ai, sim. Eu preciso da agenda ali escrever. Apesar de ter tudo na forma digital, eu preciso do caderno ali, que eu ainda me baseio escrevendo coisas que são... Eu não posso esquecer. E eu anoto. Principalmente quando entra pelo WhatsApp. Eu fixo conversa. Se eu fixar só 3 é pouco. O WhatsApp, podia fixar Ajuda. mais conversa. Podia fixar umas 5, 8, talvez até 10, né? Ajudaria muito. Ajudaria bastante. Muito bom. Deixar o grupo da família sempre lá embaixo. Não, aliás... Né? Não, ele não precisava subir, não é verdade? Você sabe que tem um jeito que você deixa silenciado e ele não aparece, né? Sim. Você sabe dessa possibilidade. Aí você silencia os grupos e aí ele não aparece lá mais para você. Mas você tinha que ter a possibilidade de você escolher qual vai aparecer e qual não vai aparecer. Porque você silenciar e ele não aparecer mais também é complicado. Às vezes você tem algum grupo da empresa tal que está silenciado, mas você quer que, se vier mensagem, ele aparece silenciosamente, mas apareça.
Mas o da família tinha que ficar sempre lá no fundo, né? Não é? Atrás. Eu brinco que no grupo da família, eu falo assim, gente, se for alguma mensagem direcionada pra mim, manda pra mim. Manda no Porque se particular. mandar no grupo da família... Ou bota arrobazinha, né? Se botar arrobazinha já funciona. Isso, eu falo assim, se depender de eu olhar no dia a dia, eu vou perder a mensagem. Então, eu falo assim, fica a dica. Muito bom, muito bom. Érica, estamos já quase chegando ao fim aqui. Aí eu queria que você me dissesse, assim, uma ou duas, assim, as principais conquistas da sua vida. Que você fala assim, putz, isso aqui foi a coisa que eu falei assim, nossa, foi muito legal quando eu atingi isso, quando eu consegui isso. Foi uma coisa muito marcante na minha vida. Olha, eu vou te dizer que da minha carreira, eu acho que o meu grande desafio, quando eu consegui unificar o meu time dentro da Embracon agora, para falar uma única linguagem, essa foi uma super conquista, porque trabalhar de forma remota, conhecer as pessoas, criar conexão e entregar resultado, eu olho assim e falo assim, caraca, esse foi um desafio que deu certo. E hoje eu olho para o meu time e falo assim, que orgulho que eu tenho de tudo que foi construído ao longo desses 2 anos e meio. Então, assim, para mim é uma grande conquista. Parabéns. Eu acho que assim, você fazer a gestão da equipe, gestão do time e fazer com que as pessoas consigam interagir de forma positiva e colaborativa é o maior desafio que a gente tem enquanto gestores. Né? Exato. Sem dúvida. Parabéns. E agora mais uma pergunta. Então, e a meta? Assim, uma meta que você ainda não atingiu, que você faz assim, essa é a meta que eu tenho. Eu tenho uma meta que é compartilhar o meu conhecimento com mulheres que vão iniciar a carreira. Então, assim, é possível. Se você correr atrás, se você estudar, se você se dedicar, é possível. E, assim, levar o que eu construí ao longo da minha carreira para essas meninas que estão iniciando, eu acho que esse é um desafio que eu ainda vou atingir daqui a algum tempo. Sensacional. Aliás, tem uma pergunta que eu sempre faço que eu nem fiz aqui, né? Que é o conselho que você dá para as pessoas que estão iniciando na carreira e que teria tudo a ver com isso que você está falando. Mas, e principalmente essa questão da mulher, né? A mulher executiva, a mulher empreendedora. Eu, assim como você, também tenho 2 filhas. Então, quando eu falo assim da questão da mulher aí no mercado de trabalho, eu quase que estou advogando em causa própria, né? Falando sobre as filhas. Mas eu sou muito fã. Assim, lá na DAX, 70%, 80% do time é composto por mulheres. A liderança só tem eu e mais um sócio, o resto é tudo mulher também. Então, assim, a gente tem bastante mulheres na liderança, bastante. E eu sou muito fã disso. Então, aproveitando, qual é a dica que você dá para alguma mulher que esteja iniciando, que esteja começando? Você fala assim, ó, presta atenção que isso aqui é uma dica de ouro. Olha, eu acho que assim, a dica de ouro é não deixar que ninguém coloque limites em você. Você pode sonhar o que você quiser, você pode ser o que você quiser, desde que você tenha muita dedicação, respeito pelo outro e não deixar com que as pessoas digam aonde você pode chegar. Você tem que determinar o seu limite. Quando eu comecei a minha carreira e eu tinha muito focada que eu queria ser uma grande executiva e a maternidade não cabia dentro desse sonho, é porque eu não via. Quando eu olhava para frente, eu falava assim, eu não via grandes executivas sendo mães. Eu via mulheres que geralmente eram ou solteiras ou casadas, mas tinha uma vida que era muito focada. E é possível você ser mãe, você ser executiva e você ser mulher. Então, assim, ninguém pode te dar um rótulo de que não é possível. Acredite sempre no seu sonho. É possível e dá para você chegar lá na frente, ser uma executiva e ainda assim conquistar todos os sonhos de ser mãe. Então, não existem limites. Fantástico. Você sabe que eu enxergo essa questão da mulher no mercado de trabalho. Vou tentar fazer uma analogia besta aqui, mas assim, quando no apartheid, principalmente lá nos Estados Unidos, tinha, por exemplo, um ônibus que tinha uma área para negros e outra área para não negros. Pretos, né? Não pode falar negros, mas uma área para pretos, outra área para não pretos. Hoje a gente olha para isso e fala assim, gente, que surreal. Exato. Outra coisa, usar cinto de segurança. Era uma coisa que se falava, ninguém usava, não era nem obrigatório. A gente fala assim, como que alguém andava sem cinto de segurança? Fumar dentro de avião. Todo mundo fumava. Hoje a gente olha para trás e fala, como, gente? Fica fumando dentro de avião. Eu tenho certeza que daqui a 20, 30 anos, talvez, a
gente vai olhar para trás e falar assim, como é? Quer dizer que as mulheres tinham dificuldade no mundo corporativo, existia uma diferença, ganhavam menos? Hã? Vai ser um negócio tão surreal quanto essas coisas que eu falei hoje, porque são coisas que não fazem nenhum sentido. Né? Eu vejo muito mais valor, e o Walter Longo, até citamos ele hoje aqui, ele fala que os homens são analógicos, as mulheres são digitais. Então as mulheres elas são muito mais preparadas para os desafios atuais que as corporações enfrentam do que os homens. Então a tendência é que as mulheres predominem em todas as áreas, e não o contrário. Eu acho que não é nem a questão de predominância. Eu acho que o mix entre o racional e o emocional, ele se compõe e é muito rico. Então, assim, eu vejo como no meu time eu tenho homens e mulheres, né? E, assim, como são complementares. Então, assim, eu acho que a grande questão é não ter essa divisão. Não é olhar e falar assim, ela é mulher ou ele é homem. Não, nós somos ali um profissional de marketing. Então, é essa visão. E a nossa geração está criando homens que enxergam a mulher de uma forma diferente. Né? Então, assim, a gente está competindo aqui no mercado de trabalho. Então, não é porque você vai ter privilégio porque você é homem ou porque eu sou mulher. Então, eu vejo que no futuro isso vai ser muito mais tranquilo e não vai ser uma questão. Né? Mas eu acho que as mulheres têm mais aptidão para a liderança. Por isso que eu acho que as mulheres vão acabar ocupando os cargos mais relevantes, mais importantes, porque tem mais aptidão para a liderança. As mulheres têm mais facilidade para a liderança do que os homens. Eu acho, minha opinião. Que bom. Vamos torcer para que eu esteja certo. Érica, foi uma delícia conversar com você. O papo fluiu super gostoso, super bacana. Foi um prazer poder conhecer um pouco mais da Érica, conhecer esse lado aí tão humano, tudo isso que você contou. Enfim, só te agradeço. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Imagina, eu quem agradeço a oportunidade, o convite. Foi muito, muito rico aqui, eu acho que essa nossa troca. E realmente trazer um pouquinho, né? Falar um pouquinho sobre esse nosso universo. Então, isso foi muito rico. Eu agradeço a você, Paulinho, a Dani, que fez o convite, né? Que é o meu contato aqui. Que bom. Então, foi muito, muito, muito bacana. Muito obrigada. Obrigado você. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Omni Media Cast. Eu espero que, assim como eu, você tenha se inspirado com esse papo maravilhoso. Curta, compartilhe e continue acompanhando os nossos encontros aqui no Omni Media Cast. E aproveite para seguir a gente nas redes sociais, @OmniMediaCast. Até o próximo episódio.